Bom, então, gente, boa noite. Queria agradecer a participação de todos, principalmente da Sara, de ter aceitado o nosso convite, de participar do Artista e a Palavra, que é uma proposta do SPY, acho que é a quarta, se não me engano. Eu pensei em olhar, mas eu acho que a quarta artista que a gente chama para essa conversa absolutamente informal, né? Um bate-papo mesmo para a gente conhecer a Sara, conhecer o trabalho da Sara Alana. E quem está participando pode fazer as perguntas pelo chat e estaremos aqui conversando, eu, a Sara e a Mariana Zani, que trabalha conosco no SPY, trabalha com a Silo também, né? O espaço que a Sara trabalha. Então, tem um cruzamento, uma interseção muito legal que está acontecendo. E, bom, vou falar assim rapidamente para quem não conhece, embora tenha algumas pessoas que eu não conheço, acho ótimo isso. A gente tem um espaço autônomo chamado SPY em Belo Horizonte, que é espaço na língua catalã, e que também é meu ateliê do Marcelo Drummond, e esse espaço oferece uma série de atividades muito voltado para o desenvolvimento de projetos em artes visuais, mas a gente sempre aspira essa interseção com outras áreas do conhecimento, né? E, falando em outras áreas do conhecimento, a Sara Lana, ela tem uma formação, assim, eu acho assim, é inusitado, né? Assim, ela estudou matemática e engenharia elétrica. Quando eu soube disso, eu falei assim, gente, mas como assim, né? Se bem que a Nilka de Castro formou em direito, né? Então, também é algo que a gente não, né? Falei assim, puxa, como que, mas de toda maneira eu acho que isso um pouco dá para a gente entender como é que o trabalho da Sara, né, tem essa questão das novas tecnologias, do som, enfim, né? A Sara Lana foi também bolsista, né, no Bolsa Pampulha, que é um programa fabuloso proposto pelo MAP, que eu não sei, o Museu de Arte da Pampulha de Belo Horizonte, que eu não sei há quantas andas, se tem uma nova edição, mas é um programa fabuloso. E é isso, já participou de exposições em alguns países, tem apesar de ser uma jovem artista, tem uma participação, mas eu não conheço, né? Assim, eu e a Sara, a gente participou recentemente de uma exposição, um projeto, né, proposto pelo BDMG Cultural, Seres Rios, mas a gente está se conhecendo agora, o que é muito interessante também, né? É isso, Sara. Bem-vinda. Obrigada, Nídia. Estou super feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Nídia, Mari, valeu demais. E estou feliz de estar com todos vocês, ter essa chance de apresentar um pouquinho do trabalho, enfim, trocar também. Vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho disso tudo para vocês. Eu vou me apresentar e vou passar um pouco por esses trabalhos que eu selecionei para compartilhar. Vou mostrar o que eu gosto de chamar de avesso desses trabalhos, que eu acho que é o maior ponto de contato com a Silo, com minha atividade de alguma forma de gestão, né? Eu acho que além, apesar da Silo ser uma organização voltada para a cultura, eu acho que o que eu faço ali em termos de gestão tem muitos pontos de contato com as entranhas dos meus projetos também. Então, eu acho que vou começar por aí pelos projetos e depois a gente deságua lá, né? Então, a Nídia estava contando aí, né, da minha formação na matemática e na engenharia, e isso, apesar por um lado, eu sinto que não é muito determinante, por outro, eu sinto que foi, de fato, muito importante
para o que eu faço hoje, porque ali, na época que eu estava na matemática, até mesmo na engenharia, desde o meu primeiro período na matemática, eu tocava pesquisas de iniciação científica voltadas para música e para acústica. E quando eu migro para engenharia, eu vou parar num laboratório de música e tecnologia, e esse laboratório era na escola de música, apesar de quase todas as bolsistas serem da engenharia, né? Era na escola de música. E lá eu começo nessa época eu era flautista, tinha um pouco de estudo na música, inclusive tocava com a Mari, né, Mari? Na orquestra. E ali foi definitivo para mim, para eu romper com a música por definitivo, assim, já não me distanciei por completo da música, mas me aproximei muito da sonologia, a leitura sobre o som, e me apaixonei pelo som não musical. Então, ali, enquanto estudante de engenharia, eu começo a me relacionar com o som. E é o som também que me tira de lá desse contexto. Nesse período também, eu comecei a ter as minhas relações pessoais todas configuradas para o mundo das artes, né? Muitas musicistas, artistas, comecei a criar relações muito dentro desse mundo e passei a trabalhar como assistente de artistas, passei a fazer colaborações voltadas para esse viés tecnológico, né? Fazendo dispositivos eletrônicos, desenvolvimento de sites, desenvolvimento de software, porque nessa época eu já programava. Então, comecei nesses momentos a trabalhar com artistas até entender que, por que não desenvolver meus próprios projetos, né? Comecei a entender ali que era possível, porque vindo desse mundo da matemática de engenharia, isso não era tão óbvio e tão dado assim para mim. Então, o meu primeiro contato foi eu tinha uma pesquisa pelo som muito muito voltada para a escrita nesse período, que eu resolvi aplicar para uma residência de arte sonora no Chile com um amigo com quem eu vinha conversando muito sobre esse trabalho. E, surpreendentemente, para mim, ali a gente foi aprovado. E eu fui parar no Chile com esse projeto. É um projeto que hoje eu não situo muito bem dentro da minha pesquisa, mas foi muito importante ali para definir dois caminhos que eu comecei a percorrer nos meus projetos. Então, um é uma pesquisa voltada para o espaço público e outra aprofundando a minha pesquisa com o som. Então, esses projetos, eu vou mostrar para vocês os projetos agora. Alguns, eu vou mostrar mais projetos do que eu imaginei, mas eles são apenas caminhos para a gente chegar nos projetos principais. Para mim é difícil de entender alguns deles sem passar por essa trajetória, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, bem, quando eu saio dessa residência, o projeto que eu faço logo na sequência é o Pontos Cegos, que é um projeto que ele foi desenvolvido numa residência, não era sequer uma residência artística, era chamada uma residência hacker, no Red Bull Basement, no espaço Red Bull, lá em São Paulo. E a minha intenção aí era trabalhar com os pontos cegos, surdos e mudos. Eu tinha ainda um viés sonoro para esse projeto e eu queria trabalhar com pontos de muita interferência de áudio, pouca interferência de áudio e com os pontos não vigiados da cidade, os pontos com menor densidade de câmeras de vigilância. E quando eu adentro pelo universo da videovigilância, eu percebo que eu não vou conseguir, percebi ali que eu não ia conseguir desenvolver tantas camadas desse projeto e aprofundei muito na videovigilância nesse período. Então, aqui tem um aparato que eu criei, que é esse capacete aqui, que é um capacete detector de câmeras de vigilância. E ele tem também um GPS, que no momento que ele detecta uma câmera para você usar durante dados percursos na cidade, no momento que ele detecta uma câmera, ele guarda as coordenadas geográficas dessas câmeras. E aí, a partir disso, eu fiz um pequeno mapeamento, que, por exemplo, é um mapeamento do percurso que eu fiz no Hipercentro de São Paulo. Está um pouco pixelado, porque eu tô carregando muitas páginas dentro de uma, mas acessando diretamente aí pelo link que a Mari passou, dá para ver.
Aqui eu já mostro para vocês uma pequena entranha desse projeto, que são as planilhas. Eu sou planilheira, intensa planilheira, está atrás de todos os projetos, e por isso que eu falo, esse avesso dos projetos, que eu sou planilheira na Silo também, né? Então, assim, isso é o meu... É o que eu acho que é o maior ponto de contato, no final das contas, que eu mencionava para vocês. Nesse projeto, a ideia era terminar com um traçador de rotas de visibilidade, então criar uma plataforma web que te permita traçar caminhos de um ponto A até um ponto B da cidade, sem passar por câmeras de vigilância ou passando pelo menor número de câmeras de vigilância possível. E que está em desenvolvimento. Esse projeto eu carrego há anos, né? Esse traçador de rotas está em desenvolvimento. E eu tinha uma ambição ali naquele momento de também, caso a pessoa passe por uma câmera de vigilância, o meu desejo era que essas imagens gravadas dela fossem retornadas à pessoa. Em termos técnicos, isso se tornou inviável, eu entendi que eu não ia conseguir fazer isso, mas isso me motivou a acessar câmeras de vigilância constantemente. Eu comecei se tornou uma atividade muito presente nos projetos que eu fiz a seguir, inclusive. E fiz alguns trabalhos com esse material. E o curioso é que são trabalhos sem som, apesar de tudo que eu vou mostrar para vocês daqui para frente terem som, né? E o Ponto Cego ter se iniciado também por uma pesquisa sonora, são trabalhos sem som. E aqui também um projeto de caminho, só para eu chegar no projeto seguinte, esse é o Natal, que foi um dos vídeos que eu trabalhei com imagens de câmeras de vigilância, que eu registrei algumas famílias comemorando as festas de Natal simultaneamente. E aí, para fazer esse trabalho, eu tive que ficar primeiro mapeando quais câmeras, tratavam-se de câmeras domésticas, tentando acessar insistentemente câmeras de vigilância e, ao mesmo tempo, separando e triando essas câmeras, né? As que estavam dentro de casa, as que eram natalinas, as que eram inusitadas, curiosas e tudo. E aí terminei com esse vídeo, que é um curta, com vários natais, pessoas sozinhas, pessoas com famílias, assim, com 30 pessoas comemorando juntas. Mas também me apeguei muito à estruturação desse projeto, e volto a mostrar para vocês essas planilhas, que era o que me amparava a selecionar e, sobretudo, entender os fusos, porque eu fiquei 2 dias assistindo o Natal dessas casas, era o dia 24, dia 25, em fusos horários do mundo inteiro, né? E aí, durante essa... Só te perguntar uma coisa, e como é que era a negociação para a instalação das... Então, não, eu não instalava, era assim, Nídia, essas câmeras, eu passei a acessar imagens que estavam com acesso livre pelas redes. Então, eram câmeras ou que as pessoas não alteravam, deixavam o acesso liberado pela internet, ou que, durante a instalação dessas câmeras em suas casas, elas não alteravam a senha do fabricante. Então, por exemplo, você instala a câmera Panasonic, toda câmera Panasonic, a senha é 1, 2, 3, 4, 5. Uau! Então, as pessoas não sabiam que estavam sendo vigiadas? Sabiam porque elas instalaram na casa delas, mas não sabiam da minha presença, não, né? Algumas, teve uma casa especificamente que eu comecei a mexer com a câmera. Algumas câmeras eu tenho pleno acesso, então eu consigo girar 360. Então a pessoa se surpreende com aquilo, mas eu não sei se ela percebe que é de fato. Talvez perceba que é um bug da câmera e tudo. Sim, que loucura! Quando eu volto a trabalhar com imagem de câmera doméstica, eu começo a ocultar os personagens, né? A casa vai se modificando pela presença deles, mas eu nunca mostro, né? No Natal, no final das contas, as pessoas aparecem de fato, mas eu, inclusive, uso esse projeto de passagem porque ele me ajudou a chegar no próximo, mas assim,
eu entendo justamente como projetos do caminho, né? Então, assim, nessa planilha aqui, vocês vão ver nas imagens curiosas que eu anotava teias aqui. Antes não estava escrito teias, estava escrito borrão. Eu comecei a encontrar muitas câmeras com um super borrão na frente. Então, aqui, falava, gente, que chicletão é esse? Que coisa é essa? Essas câmeras que tem essa coisa borrada na frente. E aí, pouco tempo depois, eu resolvi reacessar essas imagens que eu triava como borrão e fui percebendo que elas se tratavam de teias de aranha. E ali, de cara, eu me apaixonei por elas, porque eu entendi que elas já cumpriam o papel de contravigilância, elas já garantiam a nossa privacidade, e me caiu a ficha. De fato, elas ocupam o mesmo nicho que as câmeras de vigilância. As câmeras estão sempre nas quinas superiores, que é onde as aranhas sempre tramaram as teias, né? Então, comecei a trabalhar, você vê, tem imagens assim que não dá para ver absolutamente nada atrás. Pouco antes da aranha começar, você vê os carros, você consegue ver as placas desses carros. E as aranhas inviabilizam completamente esses registros, além de deixar essas teias muito bonitas para a gente ver. E muitas vezes dá para ver elas, esse ponto de luz são essas aranhas. Então, eu sigo procurando aranhas, eu sou colecionadora de aranhas atualmente. Também é uma coisa que não para, esses projetos começam e eu não consigo parar, é planilha infinita, né? Então, aqui eu fiz algumas edições tentando colocar essa teia tramada em 1 minuto, né? 1 minuto que ela constrói, e atualmente eu tenho trabalhado mais com essa temporalidade da construção da teia. Então, se a aranha demora 3 horas para fazer, eu não vou editar esse material, eu tenho trabalhado com eles com esse tempo de construção. Né? Então, aqui tem essa aranha, selecionei 2 aqui que quase finalizam. E começo a observar, eu tenho trocado um pouco com alguns aracnólogos, que têm me ajudado a pensar estratégias para atraí-las para essas câmeras. Entender também, reconhecer identificação de espécies, né? Apesar de ser muito difícil de vê-las, pelo desenho da teia, pela localização, pelo IP da câmera, é possível, né? Então, sigo nessa pesquisa com as aranhas, né? Mas é um projeto que iniciou, esse foi um projeto que eu apresentei lá no Bolsa Pampulha, foi um dos projetos que eu apresentei no Bolsa. Deixe-me ver daqui. Aí aqui agora eu volto lá para aquela divisória que eu comentei com vocês, né? Alguns projetos seguem por esse pensamento do espaço público e outras eu aponto mais para o som. Esse projeto é um projeto que eu acho que tem uma interseção importante nesses 2 vetores, e aqui eu volto a pisar no som para mostrar para vocês. Foi um projeto que eu desenvolvi no Jaca, na residência em Jardim Canadá, que eu fiz com os cachorros moradores do bairro, são cachorros de rua, e com quem eu me relacionei por 3 meses, mais ou menos, e a ideia que eu tive para esse projeto era de gravar os sons captados por eles. Né? Então, eu queria fazer uma rádio canina, eu colocava radiotransmissores nos cães, e eu tinha uma estação receptora que eu podia me sintonizar de um cão a outro. Então, meu desejo era conseguir captar o som de um mesmo lugar, sabendo que eles andam sempre em grupo, né? São de fato uma matilha, mas de maneira espacializada. Né? Então, esse projeto foi muito importante para mim na época, que eu consegui de fato desenvolver o aparato da coleira, o aparato de recepção. Deixa-me ver, aqui tem um pouco. Assim, eu tinha uma mochilinha e vários radiotransmissores, vários gravadores. E aqui alguns dos cães colaboradores do projeto, que, enfim, eram... Eu não consigo nem dar nome para eles, porque cada pessoa no bairro dava um nome para esses cães, então cada um tem múltiplos nomes. E esse projeto, como ele era um projeto de radiotransmissão, ele tinha muitas afetações de ruído de transmissão, que para mim, na época,
traziam informação, por exemplo, a depender do ruído, eu sabia que eles estavam atrás de determinada casa, ou que eles tinham entrado, eu também estava ali, de alguma forma, com esse agente vigilante, porque eles entravam dentro das casas, eu via as pessoas conversando com eles, alguma coisa também dos demais projetos, mas ficou um desejo de construir uma peça mais bem gravada como trabalho final, né? E aí eu fiz o Mud Dogs, essa peça eu fiz com a colaboração do Félix Blume, que é meu companheiro de vida e de muitos trabalhos. E aqui tem com o Bob, esse aqui acabou que esse especialmente tinha um nome só, mas vários cachorros usaram esse aparato, que era uma coleira com gravador e 2 microfones binaurais que gravavam espacializadamente o som. E os Mud Dogs, no final das contas, virou uma peça sonora, e é uma peça que está disponível no site da Arte para escuta, né? Eles disponibilizam diretamente no site deles ou também no SoundCloud. Mas está lá no site também. Sara, uma pergunta. Então, os cães eram somente receptores, né? Eles não ouviam nada. Não. Né? Não havia comunicação entre eles. Tá, ok. Não ouviam, mas acho que eles entendiam quando um estava com o aparato. Um punha o aparato, não sei se é porque também estava ali recompensando de alguma forma, né? Cada vez que um gravava, ganhava um presentinho, uma carninha, uma coisa assim. Mas a matilha se ajuntava, né? A cada momento de gravação. Então, mas tem momentos solitários. Eu posso até, deixa eu ver se eu estou compartilhando o áudio com vocês. Não sei se vocês vão ouvir, mas vocês ouvem ou não? Então, peraí, eu vou interromper e voltar a compartilhar com o som, tá? Aqui, vou colocar nesse comecinho, que é um começo solitário. Ouve? Aí já se ajuntaram. Mas, enfim, essa peça, como ela foi gravada em binaural, a ideia é escutá-la com fone, para a gente ter essa percepção de estar na cabeça do cachorro, né? E mesmo para mim, que estava ali no Jardim Canadá, com os meus ouvidos presentes, eu ficava muito impressionada com essa perspectiva 1,5 metro para baixo, né? Que eles... Ali você ouve o esgoto, você ouve o bueiro, você ouve essas rodas de maneira diferente, o som das patinhas, né? Então, assim, a percepção sonora por essas cabeças dos cães muda muito. Então teve o Matilha, e antes de chegar no Mud Dogs, né, que é o Matilha, eu já estava me amparando muito pelos mapas, né? Eu mapeava os cachorros, colocava eles em plataformas de mapa, e isso, a partir desse momento aí, começa a ser uma ferramenta muito importante nos projetos que eu fiz depois disso, né? Começou a ser muito importante. E aí, eu vou mostrar para vocês um projeto de mapas também nessa perspectiva de caminho que eu fiz dentro de um projeto chamado Moai Espaço Público, que é o Espaço Público, com uma artista brasileira que está no Canadá há um tempo, que chama Thaís Montanari. Ela tem uma convocatória aberta
para mulheres criarem peças sonoras, composições, pensando no espaço público. E quando a Thaís me convidou para participar, eu estava nessas de pleno confinamento, e eu resolvi começar a conhecer as cidades, ao redor ali de onde eu estava, usando plataformas de mapa, de mapeamento. Então, eu comecei a usar o Birdview, que é como se fosse o Google Street View, esses que você põe um bonequinho lá na rua e você vê com essa perspectiva de 360 graus. E aí eu comecei a traçar alguns trajetos nessas cidades que estavam ao redor, cidades que eu não conhecia até então, e comecei, sobretudo, a procurar esses pontos residuais, né? Essas plataformas, esse tipo de visão panorâmica usada, sobretudo, para você conseguir ver o chão, as edificações. E eu comecei a pegar essa imagem residual do céu e gravei esse trajeto, que foi que eu percorri N vezes nessa cidade. E depois, quando tudo se abriu, eu pude ir presencialmente na cidade e traçar esse mesmo caminho. E eu refiz esse caminho gravando os meus passos. Aí, como eu comentei, é um projeto de passagem para chegar no Orelhinha. Porque nessa época também a gente já estava, né, Lídia, entrando pela pesquisa, né, para a gente desenvolver um projeto para o festival. E eu comecei a usar essas mesmas ferramentas. Nos foi feito o convite, né, para desenvolver trabalhos para esse Festival de Seres Rios, que propunha ali para alguns artistas desenvolver trabalhos em torno dos rios São Francisco, Rio Doce, Jequitinhonha. E eu estava distante, estava nesse tema da quarentena, né, confinamentos, e comecei a usar essas mesmas ferramentas para percorrer a margem desses rios. E aí... Qual que era a cidade, Sara, que você estava? Cidade era... Onde que eu estava? Eu estava no interior da França, estava na roça, com as cabras. Era a cidade mais próxima chama Ziané, mas tem pouquíssimos habitantes. Uhum. E a cidade onde eu gravei o vídeo chama Nimes. Uhum. Então, eu estava muitos quilômetros, estava lá na França. Então, não tinha, né? E também era, de alguma forma, muito complicado, né, fazer esse trabalho presencialmente, né, Lídia? A proposta acaba que a gente foi desenvolvendo um pouco a distância, tirando quem estava lá. Então, eu comecei a usar essas ferramentas, o Google Street View, para percorrer a margem desses rios. E, de cara, me deparei com o orelhão. Eu falei, maravilhoso, tem um orelhão aqui, já tem microfones espacializados ao longo do rio. E, bom, vou conseguir gravar os sons de lá à distância, tá feito. Então, comecei a mapear usando essas ferramentas e também de satélite, né? Tipo essa última aqui, olha. Dava para ver sempre um ponto azul com uma sombra preta embaixo. Comecei a identificar esses padrões para a identificação dos orelhões. Não era toda a cidade que tinha, mas comecei a mapear. E depois eu fazia um mapeamento grande dos orelhões, eu fui para o site da Anatel, que também tem um pequeno mapinha por lá, mas era um mapinha que não tinha muita fidelidade com as coordenadas geográficas. Comecei a tentar cruzar essas informações, porque aqui eu tinha coordenadas geográficas muito específicas dos orelhões na borda dos rios, e comecei a encontrar o telefone de cada um desses orelhões que eu identifiquei no trajeto dos mapas. E aí eu fiz o meu próprio mapinha. Aqui na verdade é um vídeo que eu trouxe para mostrar para vocês, mas aqui vai dar para acessar o mapa. Porque eu já estou dentro do site do Seres Rios. Se vocês quiserem acessar, está lá, o trabalho da Lídia também está lá. Né? Aí tem a peça sonora e o mapa. Ele também está pixelado aqui por isso, de eu estar rodando vários sites dentro do único site. Mas esse mapa foi criado com os orelhões, que eu atendi os orelhões amarelo e os orelhões que nunca foram atendidos, que são os rosados. E aqui ao lado, mais uma vez, eu mostro esse avesso de planilha, que era o que eu acordava e olhava todo dia, que era essa planilha com todas as coordenadas, números. E aí eu colocava também
quem me atendia, com quem eu falei, que horas que eu falei, Elias falando que não barulha, o Ricardo falando que o Rio é traiçoeiro. Então, vou pegando algumas frases-chave que eu vou anotando nessa planilha. E a peça sonora, eu vou tocar um trechinho aqui para vocês. Deixa eu colocar lá mais na meiuca aqui, mais ou menos. Ixi, vamos ver se minha internet vai. Hoje está um pouco... Está temporariamente fora da área de serviço. Ligação gratuita. A Telemar informa. No momento, este telefone público não está recebendo chamadas. Obrigada. Telemar informa. Peguei essa parte. Sua chamada está sendo transferida para outro Chegar telefone. as pessoas. Ao ser atendida, chame a pessoa com quem deseja falar. Alô? 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 Oi. Alô? 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 Alô, quem é? Quem fala é a Abel. O Elma. Eu chamo é João. Seu nome, como é que é? Eli. É Juarez. Karine. Zé Nilson. Chama Denide. Você é quem? Vitor. É Gabriel. Valdir. Mânia. Manuel. Você é filho de quem? Melhor de Alvira, eu falar? Não, nunca conheci. Já faleceu, já morreu há muito tempo. Ah, entendi. Sara. Sara de quê? Rio São Francisco? Rio? Mas o que você quer saber do São Francisco? Ai, eu nem desço lá no Rio. É que eu não gosto muito não, né? No Rio? Tá louca? Eu não posso ir no Rio não, porque eu sou criança. Então, gente, essa criançada aí segurou o projeto do começo ao fim. Por quê? Pandemia, uma criançada na rua, né? Sem aula presencial. E foram fiéis do início ao fim. Teve o Abel, que é uma das crianças, eu liguei para ele na primeira semana de projeto e segui falando com ele até o fim. Outro dia eu fiz até uma chamada para ele. Comecei, algumas dessas pessoas com que eu conheci, né, se tornaram amigos, assim, né? A própria mãe do Abel, que era uma das crianças, teve um momento que ela ficava atrás da orelha, mas com o que você está falando? Com o que você está falando? Muito esquisito, né? Uma moça ligando pro orelhão, conversando com a criança todo dia, né? Aí conversei com ela, ela também faz parte da peça. Tem gente que fica irritadíssima, falando, mas por que você está ligando? Não tem som aqui não, o Rio não tem som aqui não. Ficava pessoas muito pacientes que atendem, desligam. Mas, em geral, a receptividade das pessoas, o acolhimento nessas chamadas foi muito além do que eu esperava. Então, essas relações, essas trocas, a peça se tornou, no final, uma peça de vozes, né? É claro que tem o som do telefone, esses ruídos típicos do orelhão, essa parte das secretárias eletrônicas que calhou de cair nessa parte, né? Mas foi um projeto que no final deu muito certo por conta das pessoas. Eu confesso para vocês, eu tentei começar a abrir um edital na França para podcast, eu fui tentar mandar o Orelhinha e liguei para uns 10 orelhões, gente. Inviável. Esse projeto não se realiza em outros lugares. As pessoas, assim, me dando bronca, assim, isso não se faz. Nunca mais liga para cá e tal. Pá, desligando, né? Então, assim, de fato, é um projeto que funcionou muito dentro desse contexto. E muitas dessas cidades para onde eu liguei são lugares que o orelhão se mantém justamente porque a rede 3G, a rede de telefone não chega ainda. Então, o orelhão, ele faz parte ainda da vida dessas pessoas, né? Ou em alguns lugares que o orelhão não foi retirado, tem uma pessoa que atendeu, que ele contou a história do orelhão para mim. Esse orelhão instalou lá nos anos 80, era 7 orelhão aqui, foram tirando um por um. Quando vieram tirar esse, que fica aqui na frente da minha casa, eu não deixei. Né? Então, assim, a história desses aparatos aparece muito. Sara, eu queria fazer um comentário. É impressionante que, dos trabalhos que você mostrou, tanto aquele da câmera de vigilância, né, que você acessou das casas, né,
o orelhinha, ou mesmo dos cachorros que vão entrando nas casas. É como se esses 3 trabalhos eles têm uma coisa da invasão no bom sentido, né? Uma invasão em que você... de acesso, né? Você acessa os lugares, né? No Orelhinha você acessa esses lugares através de um telefone, conversando com uma pessoa. Na questão das casas, da Câmara de Vigilância, você também acessa esses lugares, né? E os cachorros são dispositivos de acesso também, em que você acessa o som desses lugares por onde eles percorrem, né? Então, parece que há parece que há uma interseção forte aí, né? De acesso mesmo aos locais, né? E cada hora você se utiliza de um mecanismo ou, às vezes, pessoas, às vezes, animais, né? Às vezes, os próprios dispositivos, né? Essas câmeras. É muito interessante, assim, eu não vou me estender, mas é muito interessante pensando de que a gente é vigiado o tempo todo, né? Assim, Sim. você fala uma coisa e daí a pouco aparece, né? No Instagram, propaganda do que você falou, né? Eu acho que você vai, indubitavelmente, você vai chegar aí, se já não chegou, né? Sim, sim. Essa é uma vigilância constantemente presente. Até os orelhões que não são para essa finalidade acabaram se tornando, né? Um pouco sem querer, né? Eu acho que eu até gosto mais. Eu até gosto mais, Lídia. Pode falar, pode falar. Porque o orelhão, ele está quase... ele está quase virando fita cassete, né? Assim, né? Mas é muito bom você ter despertado esse dispositivo que, infelizmente, já eles vão tirar de circulação, né? A gente sabe que tem a esperança de vida está no fim, né? Agora, ao mesmo tempo, é muito interessante como é que essas comunidades elas precisam ainda do orelhão, né? Então, o trabalho dá 1000 dobras, né, nele mesmo. Sim. Esses orelhões, eles têm uma garantia de lei mesmo, assim, jurídica para permanência. Se não fosse isso, ele já não estaria. Mas ia comentar, Lídia, que eu gosto, eu até vou me apegar mais à palavra acesso, porque antes eu me sentia, a palavra que eu costumo usar é sempre de infiltrada, né? Eu vou me filtrando ali, né? Seja com cachorros, com as câmeras ou com isso. Mas eu gosto muito da palavra acesso. Mas é acessar, né? Sim. E deixe-me ver aqui, vou dar... acho que esse projeto eu não vou pegar, não. Vou vir direto aqui para esse mapa aqui, que é um mapa que eu participei em colaboração. E aí eu já mostrei, o Orelhinha se tornou um mapa, né? A Matilha tinha um mapa, os pontos cegos tinham um mapa. Tem outro projeto que eu não mostrei para vocês aqui, que é um projeto recente, que é um mapa sonoro de um dado trajeto que o Guimarães Rosa percorreu no interior de Minas. E aqui eu mostro para vocês um mapa que eu participei como colaboradora desse projeto, que é o Cartografia das Memórias, e que foi um mapa com áudios coletados de relatos sobre a vida na pandemia. Esse projeto ele foi proposto durante um laboratório de emergência realizado na CIRO, pela artista Keila, que é artista e bióloga. Na CIRO tem muita gente que atravessa esses dois caminhos. A Natália é uma delas, né, Natália? Tá lá, já participou desse laboratório também. Eu vou falar mais. Eu peguei esse projeto para fazer justamente a transição, para a gente desaguar aqui um pouco nos projetos da CIRO.
E o Cartografia das Memórias, ele foi um projeto realizado durante um laboratório, que são laboratórios onde são desenvolvidos projetos colaborativamente. Então, esse projeto foi proposto pela Keila, e tinha uma equipe de historiadoras, de artistas, de cientistas que trabalharam conjuntamente nesse projeto. E, assim como os outros, né, ele é um mapa de som, eu gosto sempre de mostrar o mesmo áudio, que eu sou apaixonada por esse áudio aqui, vou compartilhar com vocês. Deixa eu dar um zoom também. Que a gente tá... Deixa eu ver se é isso. Como eu me sinto nessa quarentena, nessa bosta de Covid, eu me sinto muito mal, cada vez pior, com a bunda pregada no banco o dia todo. Já não sei mais o que fazer, minha filha. Desculpa, tá? Tô já de saco cheio com esse negócio de falar as coisas tudo, não sei como. Mas, ó, não posso ir na rua, quero ir ver gente na rua, não posso. Tem que ficar trancada dentro de casa igual uma mocoronga. Fazendo palavra cruzada, que você via que eu fazia aí, bordando e vendo televisão. Só isso que eu sei fazer. Minha filha não me deixa sair. Eu vou falar. Ó, tô lá embaixo já tô no auge da minha estressidade de ficar tanto dentro de casa. Não, chora não, porque eu não choro à toa mesmo. Então, esse áudio eu gosto de mandar, porque foi um dos que a gente recebeu na primeira semana. Esse áudio é de abril de 2020, gente. Já tem 2 anos e meio já. Mas como é que era a coleta, Sara? A coleta dos áudios, como é que era feita? Então, é um número de WhatsApp, que até hoje é o número da Keila, que foi a proponente do projeto, mas tem também a possibilidade de gravar diretamente aqui pelo site, né? Você clica ali, grava seu áudio e ou você compartilha sua localização, ou você diz onde você está e tudo. Mas esse projeto, ele é simbólico para mim porque eu participei como colaboradora, junto com toda a equipe do projeto, mas, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando na organização desse laboratório, né? Na coordenação desse laboratório. E a Mariana e a Natália, que estão aqui na chamada, faziam a mediação dos grupos, né, gente? Nesse primeiro lab, né? Então, já haviam participado dos laboratórios antes e, em um dado momento, quando a gente resolve fazer o primeiro laboratório de emergência, a gente convoca as participantes que já fizeram parte antes para nos ajudar a coordenar. A gente fez o primeiro laboratório em uma semana, uma coisa muito rápida, e depois deu muito certo, né? As pessoas estavam ali naquele começo de pandemia, sem entender direito como que se daria o trabalho virtual, e ao todo, no final, a gente realizou 3 edições de laboratório ao longo de 2020, foram quase 600 pessoas que participaram no total, né? Então, democratizou muito. Eu vou contar um pouco sobre os laboratórios presenciais, mas aqui também coloquei a planilha do Cartografia das Memórias, gente, tá aqui, só para mostrar. Mas aqui alguns frames do laboratório de emergência, né? Esses são do primeiro laboratório, aquele que é proponente desse projeto está logo aqui, né? No meio, e era um laboratório que tinha projetos de ciência, projetos de arte, projetos de organização de pessoas da cultura, projetos de agricultura. Também eu vou chegar lá nesses diferentes desdobramentos. Então, aqui a gente coloquei alguns, né? Isso aí faz parte de um portfólio da Silo, mas que eu também separei alguns frames. E esse laboratório, ele é realizado partindo do modelo que foi feito no Media Lab Prado de Madrid, que é um espaço que também desenvolve laboratórios para desenvolvimento colaborativo de projetos. E na Silo a gente realizava esses laboratórios inspirados por eles, né? Sobretudo muito pautados também na experiência da Cíntia, que é diretora da Silo, que tem uma relação muito cercana com eles, né?
E a gente tem aqui também, eu trouxe algumas imagens. Curiosamente, olha só, gente, essa imagem aqui tem um projeto de revelação de imagens nas fotos, que a Mari estava participando, e do projeto de astronomia, que era o projeto que a Natália estava participando. Isso no laboratório presencial, olha que coincidência, gente. E aqui alguns também. O laboratório, ele acolhe projetos artísticos que tenham essa abertura para desenvolvimento colaborativo, né? Não um projeto unicamente da artista, mas que tenha essa abertura para adesão e para cocriação. E eles têm também esse viés de interseção com a ciência, né? Então, aqui são os biofertilizantes, olha, que eram feitos nessas bombonas com materiais químicos, e aí as misturas, era tudo com bambu, enfim, foram biofertilizantes distribuídos por lá. Mas, enfim, cheguei na Silo, vou falar de maneira mais abrangente, assim, sobretudo explicando mais o que eu faço lá, né? A Silo, ela é uma organização da sociedade civil que se dedica a realizar projetos culturais em zonas rurais, né? Com foco, sobretudo, para a arte, para a ciência, para a tecnologia e para a agroecologia. E a gente está na Serrinha da Lambari, que é no interior do Rio de Janeiro, próximo a Resende, que é um território hoje muito demarcado pelo bolsonarismo, porque é ali que fica a AMAN, a escola das Forças Armadas, mas também estamos nós lá, né? Então, assim, tem um pouco de tudo. E a gente ocupa um espaço que hoje a gente tem um acordo de comodato, mas antes a gente não tinha, que é um edifício que foi um cassino dos anos 50, que justamente, provavelmente atendia essas pessoas que migravam para lá em torno das Forças Armadas, e que foi logo abandonado, afinal os cassinos não estão fora da lei, né? Então foi logo abandonado. E esse edifício seguiu, mas muito aos cacos, né? Ele foi perdendo o telhado, as paredes também perdendo a sua força, e a gente, no começo de 2021, desse ano, nossa, foi esse ano, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo, e novamente eu vou falar da Mariana e da Natália, que organizaram e conduziram bem a comunicação dessa campanha, e a gente conseguiu arrecadar o dinheiro para fazer a reforma do telhado. A gente já vinha reformando a primeira parte, aqui tem a maquete que nos foi presenteada antes disso. Então, agora a gente passa a ter, de fato, uma sede, a gente vem trabalhando lá, foi lá que aconteceu a residência. Lá estava o ateliê da Maria Palmeiro, que foi uma das artistas que participaram da residência. Né? Essa janelinha do meio aqui, ó, era o ateliê da Maria. Né? Logo acima de uma colmeia de abelhas. E, para além da residência dos laboratórios, que eu mencionei aqui rapidamente, a gente também desenvolve um programa que é Encontrada, que é um encontro feminista. Nós somos, em grande parte, mulheres na associação, na organização. A gente nasceu como associação, somos uma organização. E acho importante sinalizar também, né, Nídia, que muitas de nós somos artistas, né? A Cíntia, que é diretora da Silo e idealizadora do projeto, ela é artista, e outras das associadas também somos. Então, assim, a gente se aventura por esses outros caminhos e a gente estrutura esses projetos, mas acho que a gente nunca deixa de se contaminar um pouco por nossas vivências também no campo das artes, né? E aqui o Caipiratec, que é um dos projetos que eu tenho atuado também um pouco, na Silo, eu esqueci de falar isso, que é muito importante. Eu trabalho junto à diretoria, eu faço a direção executiva, e a nossa diretora é a Cíntia Mendonça, e temos mais 5 associadas e também um conselho que é muito ativo, né? Um conselho composto por pessoas que estão atreladas a essas nossas 4 frentes de atuação, né? Tanto artistas, quanto pessoas ligadas a laboratórios cidadãos, quanto pessoas ligadas à agroecologia, quanto também ao movimento feminista. Então,
temos esse conselho aí também que nos ajuda a estruturar a organização. E agora, sobretudo, eu vou falar do Caipira, porque a gente está com convocatória aberta. O Caipira Tech Lab é um projeto voltado para a agroecologia, que, quando ele foi fundado, ele já vinha sendo realizado pela Cíntia desde antes da fundação da Silo. O Caipira Tech Lab, ele surgiu num antigo laboratório que ela tinha, que foi onde todas nós nos conhecemos. Ela coordenava um laboratório chamado Nuvem. E o Caipira Tech Lab, ele era um espaço de encontro para troca de sementes, oficinas de bioconstrução, era muito mão na massa. E com a chegada da pandemia, a gente logo percebeu que havia um buraco grande ali de escoamento, de treinamento de comunicação, de finanças. Então, a gente reestruturou o curso do Caipira Tech Lab, pensado sobretudo para funcionar virtualmente, né, dentro de um contexto pandêmico, mas também para atender essas novas necessidades. E a partir daí, o Caipira se desdobra em algumas frentes, né? Ele tem uma frente que são os cursos, que são esses que eu mencionei, que são a raizinha do Caipira Tech Lab, lá no projeto anterior, que a Cíntia vinha coordenando. Ele tem a plataforma, que é uma plataforma que concentra não só os cursos, mas também um mapeamento, né? A gente tem tentado mapear com uma equipe de pesquisa agricultoras da região. Primeiro, a gente iniciou muito ali em volta da Serrinha, da Lambari, que é onde a gente está, e a gente tem se espalhado pela Serra da Bucaina, Serra da Mantiqueira, Vale do Rio Paraíba, então a gente tem se desdobrado para outras frentes do Caipira. E durante o mapeamento também a gente tenta criar peças, a gente cria peças gráficas para ajudar as agricultoras no mapeamento. Eu cliquei justamente em duas imagens aqui, peraí. Então, são peças gráficas que a gente divulga em nossas redes, mas também as agricultoras são presenteadas com essas peças gráficas para colocar, algumas imprimem, colocam na barraquinha, outras divulgam no WhatsApp, né? Então, são peças gráficas de divulgação. E essa plataforma, ela tem também um lugar de encontro e troca de conversas, que são os fóruns, e que atualmente a gente tem desdobrado isso para algumas pesquisas. Eu acho que não vou antecipar muito isso agora, mas é onde eu tenho atuado mais presentemente. E aqui o mapa, a estruturação física do mapa acaba que eu, estando tão engajada em fazer mapas, estava muito próximo também da criação desse mapa. Então, coloquei aqui uma imagenzinha do Caipira. E coloquei duas imagens de referência aqui da residência, né? Aqui o site da residência, se vocês quiserem acessar. Ainda não estão as residentes desse ano, a gente vai atualizar, mas é porque a plataforma da residência ela é atualizada conjuntamente com o catálogo que está sendo produzido, né? Afinal de cada residência. Enfim, sobre a encontrada eu posso falar menos, porque eu estou há 2 anos trabalhando junto à diretoria, e antes eu sempre estive muito próximo do laboratório, fazia coordenação dos laboratórios. E desde que eu entrei, a gente ainda não fez o encontro da encontrada. Então, me pautando muito na minha vivência assim, na organização, né? Por isso que eu peguei mais peguei mais o viés do laboratório e da Caipira Tech Lab, que são os programas que eu estou mais próximo. Mas, Sara, deixa eu só fazer um comentário. Que interessante, eu não sabia que a sede tinha sido um cassino. Né? Uma coincidência, né? Com a questão do Museu de Arte da Pampulha, né? Ter sido um cassino também. E eu não sei, o cassino da Urca, talvez a Maria Palmeiro, o que funciona lá? Funcionava o IED, o Instituto de Design Europeu, com cursos. Eu não sei como é que tá hoje, assim, se eles se mantiveram, mas até 2019 era o IED. E aí, enfim, mas tem toda uma parte que ainda está em ruínas. Ok. Não, porque assim, sempre quando eu participei
fiz uma exposição no Museu de Arte da Pampulha, eu pesquisei muito a história, porque eu não sabia o que eu ia fazer, e eu pesquisei muito a história do cassino, né? E o cassino da Urca também era gerido pela mesma pessoa, pelo Joaquim Rolla, que também cuidou do cassino no Museu de Arte na Pampulha, né? E aí fiquei quem será que cuidou desse cassino, né? Que hoje abriga asilo? Pois é. Você sabe? Então, a gente não sabe, inclusive isso é um ponto de divergência, assim, tem pessoas da comunidade que se lembram mais, porque depois desse período de abandono, muita gente da Serrinha passou a ocupar esse espaço para as festas de aniversário, tinha um forró muito famoso lá, então as pessoas se reportam muito a esse lugar de festas, né? Que a gente também gosta da ideia desse espaço ser reativado, né? A gente gosta disso, né? Mas a gente precisa ter o espaço reestruturado para isso começar a tomar um pouco de forma. E agora a gente fez uma segunda campanha e conseguimos arrecadar o dinheiro para fazer a reforma dos banheiros que a gente tem no andar de cima. A gente reformou essa parte que é o segundo andar, que é onde estão os ateliês ou os quartos, né, para hospedagem, mas os banheiros ali estavam interditados e agora a gente vai conseguir iniciar essas obras também. Então, acho que a gente vai ter o espaço bem estruturado para, assim, de uma maneira rústica, mas assim, bem estruturado para os trabalhos em geral, inclusive para a hospedagem. E é isso. Eu queria saber assim, por onde mais eu devo me aprofundar, se vocês têm alguma pergunta até aqui. Sara, eu queria... muito bom ver você falando assim do seu processo, ver esses caminhos, né, que um trabalho vai desencadeando no outro e tal. E vendo você apresentar agora, eu fiquei pensando muito nesse lugar, assim, da gente nesse momento de tanto questionamento, né, Vocês estão me escutando direito? Sim. De tantos questionamentos, assim, né, me veio muito essa questão do antropoceno, né, dessa discussão e da gente... de uma relação no mundo, com o mundo, para o mundo, para além da nossa visão humana, né, destruidora aí, né? E sim, esses projetos, né, com os animais, né, com os cachorros e até com as aranhas, né, como que a gente desloca o nosso olhar e isso, né, de se posicionar e de perceber o espaço, de caminhar pelo espaço, né? Isso de 1 metro que você baixa os seus ouvidos, como que a percepção vira outra completamente diferente, né? E isso, achei isso muito sensacional desse caminho, né? De um deslocamento e pelo som, né? A gente é tanto da visão, né? Artes visuais, é tudo pela visão, assim, celular, câmera, né? Televisão, computador, e é tudo muito visual. E exposição, né? A gente fica com o olho cansado e tá agora, né? Com os ouvidos atentos, assim, perceber, construir o espaço a partir do som, isso é muito legal. Uma coisa que eu tenho notado muito, Mari, é que eu acho que as pessoas têm ouvido muito podcast e, de alguma forma, isso começou a dar uma abertura maior para a escuta do material sonoro, sabe? Assim, eu estou até com vontade de recompilar algumas coisas passadas. Tem outro trabalho que eu separei que eu tenho para mostrar para vocês. Nossa, com certeza, né? Com certeza. Assim, a gente foi meio que obrigado a trabalhar esse outro lugar, né? Estar pela escuta, né? Apesar de que eu sinto também que os podcasts estão muito dentro desse ambiente, assim, ambiente de estúdio, né? Onde só existe a voz, né? Seria muito legal se a gente começar a ter esses materiais com sons do mundo, afinal, né? Não apenas as vozes. Mas
eu sinto, para mim foi muito chocante essa virada para o som do orelhinha para frente, sabe? Assim, foi muito bacana, né? E o festival, eu acho que colaborou muito também para isso, né? Foi muito bacana a divulgação e o trabalho de comunicação deles. E é isso, eu gosto de fato, Mari, de trabalhar com os animais e conseguir esses deslocamentos. E o que eu penso muito, assim, como é essa relação com os animais hoje, intermediado por outros aparatos, né? Assim, intermediado pelas câmeras, intermediado pelo rádio. Como que isso acontece no mundo hoje com os aparatos, as ferramentas que a gente tem ao alcance hoje. Sara, pode falar? Eu, pensando, né, eu te falei já do Orelhinha, que foi uma sensação muito boa de ver e, enfim, de ver com outros olhos, né, o processo. E fiquei pensando, e estava até conversando com o Hugo Fernandes, né, a gente falando de como a comunicação que a gente traz como velho mundo, ela muda de foco em diversas perspectivas do passar do tempo, mas como ela é tão importante, tão rica, e a gente acha que tudo que é o antigo já não vale nada, né? Como esse processo de mudança, igual buscou o orelhão, né? Putz, orelhão da época que eu comprava ficha, né? E ficava ali quando o orelhão, sabe? Então é todo assim como a TV, né? A gente tem percebido e tem falado bastante disso, como essa comunicação do velho mundo, ela se faz. Rádio, TV, a comunicação pelo orelhão, porque também muda o público, né? A gente acaba saindo de uma bolha da comunicação que a gente faz. Né? Então, eu paro para ouvir o outro de um outro lugar. Né? Assim, o que eu mais... eu adorei os áudios, como cartografia também, que eu parei para ouvir vários deles. Gosto desse processo da escuta muito. E acho que, assim, né, publicamente, né, eu acho seu trabalho fantástico nesse processo, tanto do mapeamento que você parte dele, né? Faz dele ali o seu lugar e consegue fazer esse mapeamento que tanto falta em diversas estruturas, pensando nas estruturas físicas do nosso país, né? E de acesso, que a Nídia trouxe aí no início, a se infiltrar, né? Se acessar os mundos possíveis, né? E as diversas formas de adiar o fim do mundo, com essas possibilidades que são transgressoras, de certa forma, né? Porque acaba você nos leva a passear por um território do qual está adormecido, ou que a gente desconhece, né? Ou deixou de conhecer por algum motivo. Então, eu achei muito bacana. E das aranhas, o único ponto assim, que eu estava pensando é que a gente, quando está tratando a iluminação pública, a gente percebe que essas teias das aranhas, elas formam onde está o foco de luz, porque é ali que está o alvo do alimento da aranha. Você percebe isso, porque nas câmeras não tem uma iluminação, né? E a gente percebe essa teia se formar nesse lugar que é da escuridão, porque até então, quando a gente está aí mexendo nesses processos de iluminação pública normal, pensando na poluição luminosa, o que a gente percebe é um mar de teias em locais, nesses pontos que são de próprio ali, né? Que é onde tem a comida para eles, né? Isso. E você buscando nos cantos, assim, né? E eu fiquei, putz, mas não tem... O que está Mas caçando eu acho que tem muitas aranhas, eu acho que tem lugares com muita iluminação também, sabe? Que coincide. Mas, inclusive, esse era um dos caminhos, Natália, que eu estava tentando seguir, que eu estava conversando com alguns biólogos, aracnólogos, para tentar. Eu queria fazer um perfume.
antes eu queria fazer um perfume de feromônio para dar o spray na câmera e atrair as aranhas. Aí o primeiro biólogo que eu conversei já me falou, você não vai conseguir porque quem faz a teia são as fêmeas, não adianta você colocar spray de feromônio porque não vai atrair mais fêmea, minha ideia caiu. Logo depois eu comecei a fazer esse perfume para mosca, justamente, afinal não tem luz, mas será que com um spray de carniça, sei lá, eu estava tentando com umas misturas para atrair mosca. Será que esse spray eu não consigo atrair mais presas e aí então tornar um mosquitário ali para a aranha fazer sua própria teia, né? Era um caminho. Eu pensei de colocar também luz nas câmeras, mas eu não quero torná-las mais visíveis, eu quero que as aranhas simplesmente apaguem, né? Eu quero torná-las visíveis quando eu faço, por exemplo, aqui, né, os pontos cegos, mas nesse caso, eu acho que... Porque também acho que perderia o efeito. Esse efeito de contraste, deixa eu voltar nelas aqui, esse efeito de contraste, ele só existe porque tem um breu ali. Né? Tem um infravermelho da câmera que dá esse jato de luz, mas que não é visível aos olhos. Mas valeu demais aí, Natália, pela fala. Sara, esse trabalho dos pontos cegos, você podia ir para ele? Esse trabalho é muito bom, né? Assim, de né? De criar uma tecnologia, assim, de perceber esses pontos cegos, né? E eu acho tem um trabalho maravilhoso para ser feito aí, porque você de fato, você já percebeu que tem um tripé, né, na construção do seu trabalho, né? Essa questão esse cruzamento de dados que você faz com a cartografia, né, o posicionamento espacial, as planilhas, né, que é o cruzamento de dados, né, em que você analiticamente vai percebendo os resultados dos acessos, né? É muito interessante, né? Não sei como que isso se daria, mas isso é um tripé, né? É um tripé que qualquer trabalho que você vá fazer, você acaba, né? E o trabalho do Orelhinha, assim, tem em que você, esse acesso, esse conversar com as pessoas, realmente te desbaratinou, né? No bom, no excelente sentido, né? Sim. Enfim, você conversando com os humanos, né? Mas você sabe, Lídia, que me fez lembrar, você encadeando um projeto para o outro aí, me fez lembrar desses momentos que eu passei de mapeamento com esse capacete palhaço na cabeça, né? Porque aí quando eu vou para o aparato, eu faço palhaço mesmo. Então, assim, eu caía sempre num lugar, de alguma forma, me tornando invisível para essas câmeras, porque esse capacete ele tem refletores que dão esse efeito de apagamento, assim como as teias, mas presencialmente eu estava muito visível, né? E eu conversei com muita gente também, e isso foi uma coisa que também me deu uma certa desbaratinada nos pontos secos, porque eu me vi... Primeiro que eu só consigo... Esse aparato, é uma informação importante, ele só funciona à noite, né? Então, eu meia-noite, eu ficava trabalhando o dia inteiro, meia-noite eu ia para a rua no hipercentro de São Paulo, para ficar andando sozinha, em umas ruas, uns meandros que eu nunca tinha me metido antes, e é o tipo de coisa que eu jamais faria. Mas, de alguma forma, o capacete ele se tornava um escudo e também sempre um ponto de conversa, né? Eu acho que era
era sempre um convite. Mas o que é isso? Você é doida? O que é esse negócio que você está trazendo na cabeça? E trazia as perguntas, né? E também me lembrei de comentar uma coisa aqui sobre esse projeto com você, quando você falou do perceber as câmeras, né? Que eu fiquei muito impactada. Esse projeto eu estava a ponto de deixar, que eu pensei, jamais vou conseguir mapear todas as câmeras do centro de São Paulo, né? Assim, me dando conta que era um trabalho colaborativo, que dependia, de fato, de muita gente. Hoje esse aparato é construído, eu tenho um tutorial de construção dele, eu deixo aberto no site, as pessoas me escrevem falando que construíram e tudo, mas é um projeto que depende disso para sustentação. Mas uma coisa que me manteve muito firme nele foi que quando eu comecei a usar o capacete de verdade para fazer essas fotos noturnas, eu achava que eu não ia me surpreender tanto com câmera, porque eu já estava há 3 meses, em qualquer lugar que eu estava, eu já bati o olho para ver onde é que estavam as câmeras ao meu redor. Eu estava com um olhar muito afinado. E quando eu comecei a usar o capacete, de vez em quando a luz acendia, assim, eu falava, não, mas não tem câmera aqui. Tá com defeito, né? Assim, não está funcionando. E eu procurava, quando eu via, tinha a câmera lá no meio da moita, né? Então, e andando no centro, e essa luz acendendo o tempo inteiro, você está me alertando a cada câmera que chegava, né? Até para mim, que estava com esse olhar afiado para as câmeras, dar-se conta foi muito impactante na época. Eu falei, não, eu tenho que seguir, porque acho que tem de fato uma relevância criar esse dispositivo, né? Para compartilhar dessa percepção. E é interessante que nesse trabalho você faz o inverso, né? É como se aqui você que estava sendo vigiada, né? Se ao contrário, se aquele outro trabalho você detectou e entrou na casa das pessoas, etc., aqui você detecta a câmera mas ao detectar você está sendo vista, né? Então há uma inversão interessante, né? É muito interessante assim o seu trabalho, essa articulação, né? Articulação assim de pensamento, de toda essa estrutura, né? Que é muito pensada. E logo você se coloca a campo, né? E é tomada por isso, né? E é envolvida por essa estrutura que você cria, né? Uma estrutura absolutamente não é rígida, mas tem um potente, né? Potente, uma estrutura potente, e quando você se vê nesse oceano de conexão, né? Bacana. Sara. E aí? Nossa, adorei ver o seu trabalho, porque a gente passou muito tempo junto, mas a Sara, ela se envolve com o trabalho de todo mundo lá na Silo, assim, mas ela fala muito pouco do trabalho dela, assim, é uma dedicação. Então, essa coisa também dessa escuta, desse interesse, assim, pelo outro, pelo trabalho do outro, assim, era muito, muito lindo ver, assim, a sua dedicação lá, assim, além, enfim, de todo o trabalho de gestão que você falou, assim, e eu amei a ideia do avesso, das planilhas, e também a coisa do encontro, assim, porque nesse desenho, no som do Orelhinha, tem uma coisa de linha cruzada, né? Tem uma sensação da linha cruzada, assim, quando isso acontecia, que você falava, da onde vem essa outra voz, né? Tipo, ela tá perto. Eu lembro muito disso acontecer quando eu era pequena e falava, nossa, mas será que essa pessoa tá perto? Será que existe uma relação física, ou essa linha não tem nenhuma relação com... Assim, esse cruzamento pode ser isso no Brasil inteiro, né? Assim, onde é que estão esses cabos por onde estava sendo transmitido isso, assim. E aí fiquei isso, assim, pensando realmente nessa questão do encontro, e aí você falou que dessa plataforma onde as pessoas estão se encontrando e conversando. E aí pensei,
E aí isso me remeteu um pouco ao que a Natália falou, né, desses antigos hábitos, né, e o que faz, por exemplo, as pessoas quererem se encontrar num fórum. Eu não tenho nenhuma experiência de fórum, assim, isso foi uma conversa que a gente teve, né, desses lugares, outros de encontro, mas aí fiquei com vontade de perguntar sobre as suas composições sonoras, se existe alguma relação entre as planilhas e partitura, assim, se você percebe uma relação, assim. Eu acho que sim, eu acho que tem coisa que sim, de alguma forma. Deixa eu mostrar uma planilha para vocês de uma peça que eu não compartilhei, mas que tem a ver tanto com o que você está trazendo quanto que a Natália trouxe. Esse é um trabalho que eu fiz com o Félix também, que ele tem uma relação com o Natal. Assim como no Natal ali eu resolvi gravar o Natal no mundo inteiro por 50 câmeras domésticas, esse é o Rádio Mundial, era a final da Copa do Mundo, gravada por 200 rádios que estavam transmitindo a Copa do Mundo. E o processo de planilha, Maria, ele foi o processo de coleta, assim, eu não coloquei aqui a planilha de coleta, que era uma planilha que colocava quais rádios estão transmitindo a Copa do Mundo, porque tem rádio que é só de música, tem rádio que é só de reza, tem rádio que é só, sei lá, então, de noticiário. E aí tinham as rádios. Durante toda a Copa do Mundo, antes de chegar na final da Copa, a gente ficava ouvindo os jogos para tentar mapear quais as rádios estavam transmitindo o jogo. Então, a gente mapeou 2 centenas ali de rádios. E aí, depois, a gente veio para uma estrutura que era... tinha vinheta sonora, comemorava o gol, o hino, tocava o hino, aí depois vinha o 1-0, porque o jogo vai até o 4-2, né? Então, qual é a melhor comemoração? Aí aqui tinha as observações. Qual o melhor, sei lá, hino cortado, muita propaganda, sempre diz, matou, pelota na rede, pelota na rede. Tem alguns comentários, mas a partitura era os pontos importantes do jogo, né? E eu acho que, de alguma forma, essa planilha eu entendo ela como uma partitura, por exemplo. Mas uma planilha com comentários, assim, né? Mas, enfim. Não é... E só falar uma coisa com vocês, que esse avesso não é um avesso que eu apresento. Acho que talvez um dia eu vou apresentar a planilha, né? Vou chegar nesse lugar. Mas é só para mostrar para vocês, né? Me fez lembrar do trabalho da dupla, né? Detanico e Laim, que fazem a transcrição, né, do alfabeto de várias formas, né? Então, eu acho que tem super a ver o que a Maria apontou e que você mesmo já percebeu, né? Que som é esse, né? Dessas planilhas, né? Desses dados que você vai cruzando, somando e levantando, né? Sim. Certamente tem sons aí, né? Tem sons aí, acho que sim. Vamos ver onde é que eu vou chegar com esse planilhário. Bom, gente, mais alguma pergunta? Eu acho que, né? Acho que a gente já... O que vocês acham? Eu já adorei minha sexta-feira. Não é? Estamos bem, né? Com bastante consciência. Olha, maravilhoso. Muito bom. Muito bom mesmo. Adorei conhecer seu trabalho. Conhecer só dos Seres Rios, né? E muito, muito interessante, né? Como que... É engraçado, você falando que era uma coisa que eu
comento, né, de que para ser músico, assim, para ser artista visual, nem sempre você tem que ter um domínio técnico. Agora, para ser músico, não tem como, assim, né? Você não vai compor se você não vai compor uma peça que leva flauta, se você não toca flauta, se você tem, né? Isso sempre me chamou a atenção, né? E que tem e nas artes visuais engraçado, né? Assim, a gente pode se aventurar muito mais, né? E talvez aí esteja o grande risco, né? Porque quando se pode tudo, né? Eu sinto que assim, com som, são outras técnicas, né? São outras técnicas, mas de fato talvez os caminhos estejam mais abertos aí, né? Isso que você comentou sobre o músico compor sem tocar. Hoje eu vejo algumas pessoas tocando, compositores, né, da música contemporânea, que vão estruturando suas peças, às vezes não sabem, mas fica estudando muito para entender, por exemplo, até onde, pensando, por exemplo, no instrumento expandido, né, o que é que se pode usar de recurso, pensando no instrumento expandido. Então, eu acho que assim, ainda há algum estudo que tem que se dedicar, né? Eu acho que o áudio, trabalhar com som, eu acho que há muitos segredos de edição, mas eu sinto que é um caminho mais aberto e eu venho me aventurando um pouco nisso de uma forma quase que autodidata, mas eu sinto que para gravação, aí sim, há peculiaridades muito específicas, né, de técnica de gravação. E aí eu acho que é aí que a coisa pega, mas enfim. Maravilhoso, né? E aí, gente? João Vargas, como vai? Ótimo estar por aqui. Não é? Então, muito obrigado. Muito legal. Eu fiquei curioso um pouquinho dessas referências que eu tinha muito do tipo de trabalho sonoro, do tipo o pessoal trabalhar em cima de derivas pela cidade, de trabalhar com geolocalização e gravando sons à medida desses caminhos, etc. Era o que eu mais conhecia nessa área. Ou então a própria... Nossa, me deu branca, porque será que ela chama Sara também? Que fazia percursos sonoros, caminhadas de um dia inteiro, uma dessas, que a gente ficava em silêncio, por um percurso que ela que traçava. Eu lembrei disso, assim... Você entrou por um outro caminho, um outro viés, mas você já teve trabalhos nessa área, ou você conhece esses outros trabalhos por aí? Sim, de caminhadas sonoras, percursos sonoros, tem trabalhos muito incríveis que eu gosto. A Soraya até comentou aqui no chat da Cardiff, mas tá até me escapando o nome de um rapaz que faz um trabalho com radiotransmissão em tempo real, que eu acho um trabalho muito interessante. Como é que ele chama, gente? Quando eu me lembrar, vai chegar. Mas eu acho que um tipo de trabalho que me atentou muito, porque ele faz também uma captação espacializada. Ele propõe um percurso sonoro e ele coloca ele conduz esse percurso com uma captação em tempo real, mas não uma captação que está presente. O microfone não está lá na mão do grupo que está caminhando, né? Ele está espalhado em diferentes pontos da cidade. Então, vai trazendo esses deslocamentos de perspectiva sonora ao longo da caminhada. Gente, eu tenho que me lembrar o nome dele, esqueci completamente.
Na última residência da Silo também teve uma artista, Martina Lucy, que ela trabalha muito com percursos e ela trabalha com essa sobreposição, que eu acho que a Cardiff também faz isso, que é de jogar com o som que acontece em tempo real com gravações feitas anteriormente naquele mesmo lugar. Então, traz essas distorções, assim, você tem dificuldade de separar essas camadas, né? O que é que, de fato, eu estou ouvindo aqui e no momento presente, né? Legal. Obrigado. Eu que agradeço. Então é isso. Eu acho que finalizamos. Queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer novamente a presença da Sara, né, de todos aqui presentes. Acho que nós tivemos uma conversa. Adorei conhecer o trabalho e adorei falar de som, né, que é uma matéria da qual eu pouco acessei, embora tenha em algum momento me interessei e ainda me interessa, porque fica esses projetos assim que ficam, né, talvez agora eu corra atrás, talvez eu te ligue. Sim! Me liga sim, Nídia. Muito bom, sim. muito bom. Eu que agradeço muito, assim, fico muito feliz de ter participado e de ter esse momento de troca com vocês. Valeu demais pelo convite, por todas vocês que estão aqui presentes na conversa. Muito obrigada, Sarita. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Obrigada, boa noite. Boa noite.